Vamos lá então, professor. Eu resolvi falar da questão número 2, que foi a questão do nível do tanque, que foi a que me deixou mais intrigado, porque eu vi uma grande aplicação nela e lá na empresa a gente está mexendo com algumas coisas do tipo, então foi a que eu mais gostei. A questão no geral são dois tanques de água e eles têm alguns furos que fazem eles se comunicar. E aí tem uma bomba que joga água no primeiro tanque. E aí a ideia do objetivo do experimento como um todo era usar essa bomba para controlar a altura dos tanques. No primeiro item, você pede para calcular o R, que é uma das constantes lá das equações. E aí para calcular esse R, eu peguei o fluxo em C, que é 1 sobre R raiz da densidade da água, gravidade e altura no tanque 2. Aí como ele tinha especificado a altura máxima em 2, ficou fácil para calcular o fluxo em C, que tinha dado também. E aí quando tendo fluxo e tendo altura, eu consegui calcular o R. E aí entrou em toda a parte legal do resto da questão, que foi modelar o sistema. Olhando para o sistema de forma geral assim, tem três grandes informações aqui. A vazão de entrada, quatro grandes informações. A vazão de entrada, o fluxo por A, fluxo por B e o fluxo por C. Então, no geral, o fluxo por A, a gente pode calcular ele baseado nas constantes e na diferença de altura entre a altura total e a altura do furo A, que é o H3. Então, o fluxo A, eu calculei ele assim. O fluxo B, que é lá embaixo, ele depende da diferença de altura entre os dois tanques. Então, meio ele faz quando está para baixo do fluxo A, ele que faz o controle ali de altura. Então, é as constantes, aí a altura do primeiro menos a altura do segundo. Com isso, agora a gente precisava achar as equações, e a do C eu já tinha comentado. Precisava achar as ações que regiam todo o sistema, entendeu? E aí, olhando lá no próprio diagrama, você consegue ver que o fluxo em A mais o fluxo em B menos o fluxo de C me dá a variação de altura do tanque 2. Ou seja, está entrando água por A, está entrando água por B. Por B pode estar saindo também, mas é pouco provável. E está saindo por C. Então, entrada por A, mais fluxo por A, mais fluxo por B, menos o fluxo que sai de C, me dá a variação de altura do tanque 2. E aí do tanque 1 como é que fica? O fluxo da bomba menos o fluxo que sai de A menos o fluxo que sai de B vai dar a variação de altura do tanque 1. Então essas são as duas principais equações e com ela que a gente vai montar toda a EDO do sistema e tudo que eu simulei na sequência que você pode ver no relatório foi baseado nessa equação. Aí ele vai lá e fala assim, ó, no item B, supondo que o tanque B esteja completamente fechado, o que acontece? Aí pro furo A completamente fechado, não tanque B, desculpa, furo A completamente fechado, deixa de valer o fluxo por A. Então as minhas equações ficam que fluxo por B menos fluxo por C é igual a variação de altura em H2 e a vazão da bomba menos o fluxo por B é a variação de altura de H1. Com isso, você escrevendo a equação inteira, você pode ver lá no relatório que ela fica uma EDO em que o H1 depende da variação de altura entre os dois tanques e a vazão da bomba, e o H2, a variação dele, H2 ponto no caso, depende também da diferença de alturas e da quantidade que está saindo. Então, olhando para essa EDO, você já consegue ver que, por exemplo, tem um termo que é igual dos dois lados. Então, se essas alturas forem tais para cancelar, é possível que a variação cesse, entendeu? Nos dois tanques. E aí a gente conseguiu, conforme o roteiro foi pedindo as coisas, a gente foi conseguindo enxergar isso.
ele vai lá e eu parti de um estado inicial. A primeira simulação foi partir do estado inicial com os tanques vazios e aí colocar uma vazão de 4 kg por segundo. E aí, quilos por segundo. E aí eu obtive que os dois cresceram até chegar a um ponto de equilíbrio em que as alturas fizeram com que se permanecesse constante. Porque o fluxo que passava depois de um tempo, com uma diferença de altura, foi se estabelecendo, a quantidade de água que passava por B era a mesma que saía por C. E aí o sistema entrou em equilíbrio. Então foi assim que eu fiz essa parte. E aí depois ele falar, quando o sistema está em equilíbrio, acha o ponto. Para achar o ponto de equilíbrio, o que foi feito foi igualar o fluxo em B com o fluxo em C. E aí, igualando o fluxo em B e C, eu achei uma relação de altura que ficou que H1 é 2H2. E aí, como o H2 era dado, eu fui lá e calculei H1. Só que aí, por exemplo, se eu partir com H1 igual a 0,4, que é o dobro de H2, como que o sistema fica em equilíbrio? A quantidade de água que está entrando tem que ser a mesma que está saindo. Aí, como o que estava saindo era 2 kg por segundo, quilos por segundo, se você colocar na bomba 2 kg por segundo também, o sistema vai ficar em equilíbrio, porque a quantidade de água que sai vai ser a mesma que entra. Então, foi assim que eu encontrei e consegui validar isso com a simulação. Na figura 14 do relatório, eu coloquei a figura lá e você vê que os dois níveis estão constantes. E aí, vamos lá para a próxima. A C era do equilíbrio. Aí da D falou sobre o controle PI. Pedia para projetar empiricamente. Eu tive bastante dificuldade para entender aonde que eu ia fazer o controle. E até te mandei várias mensagens. E aí quando você me deu a luz que era em relação a bomba que eu estava fazendo o controle, o que eu fiz? Eu coloquei um sinal de referência e um controlador PI para fazer com que H2 chegasse nesse sinal de referência, que era de 0,5. Então eu fiz que no lugar da bomba entra uma subtração do sinal de referência que eu quero menos ao valor real de H2. E aí tudo isso passa num controlador PI, que no caso eu usei KP080 e KI igual a 0007 para obter aquele tempo que se solicitou no enunciado de 200 segundos. Foi bem, demorou bastante para mim conseguir entender isso, mas deu certo e eu acho que era isso que você esperava, não sei. E aí depois de ter feito essa simulação sem considerar o furo A para nada, aí a gente passou então a colocar o sistema nessa dinâmica normal, com todos os furos abertos, e aí que ficou muito interessante. A equação usou mais termos, a gente usou H3, né, que era a altura do furo lá de cima, e eu tive um problema que você me ajudou, que foi com o switch lá, que ele estava entrando no momento errado, aí estava fazendo uma subtração ficar negativa. Mas depois que eu consegui achar o momento certo de ligar ele, deu para ter um resultado bem legal com relação à simulação. A gente consegue perceber que quando a vazão da bomba é pequena, o suficiente para não chegar em H1 igual a H3, o sistema se comporta igualzinho como antes, sem mudar nada, com os mesmos pontos de equilíbrio, mesmo tudo. Tanto é que o ponto de equilíbrio calculado na E foi o mesmo do anterior, porque como você falou para usar as mesmas condições anteriores, eu usei a H2 igual a 0,2. Aí a H1 deu 0,4 e então não chegou no furo A. Então por isso que o ponto de equilíbrio foi o mesmo. Mas quando você começa a colocar, partindo do estado inicial zerado, vazões ainda maiores, você começa a atingir esse nível de altura em H1. E aí, quando eu simulei com um fluxo de 3 kg por segundo, você consegue ver nitidamente assim, que a curva da altura no tanque 1 está crescendo, e aí a curva no tanque 2 está crescendo mais devagar, porque é só uma diferença de altura que vai passando lá para o tanque 2. E quando chega em 0,6, tem uma inflexão da curva de H1, ela meio que para de crescer, porque toda a água que começa a entrar
começa a escorrer direto pro tanque 2, começa a crescer muito pouquinho, sabe? E ao mesmo tempo tem uma inflexão na curva de H2 também, que ele começa a subir bastante, mostrando o comportamento do circuito que era esperado. Quando chegou no furo A, começou a entrar muito mais água do que estava entrando antes. E aí começou a crescer mais rápido o tanque 2. O sistema também entra em equilíbrio para essa vazão. Puxando aqui do gráfico, dá mais ou menos 0 para H2, 0,44 mais ou menos. E para H1 dá 0,65 mais ou menos. Então aquela relação de dobro já não é mais válida, ela fica um pouquinho diferente aqui. E aí eu fiz a mesma coisa em relação ao controlador PI e ele teve uma resposta mais rápida, ele chegou a uma estabilização um pouco mais rápida, porque entrou um terceiro fator aí que eu acho que é que a altura dos tanques pararam só de se regular, mas sim que pelo tanque 1 tem como você fazer, ele começa a ser muito, você joga o H1 para cima de 0,6, você tem uma quantidade de água que vai para o tanque 2 muito mais rápido. E aí o sistema consegue estabilizar mais rápido, porque a estabilização é feita em H2. Quanto mais rápido o H2 chegar em 0,5, mais rápido o sistema vai estar estabilizando, entendeu? Então foi nessa pegada que eu fiz a questão assim. Essa questão é a aplicação pura de técnicas de controle. Eu acho que empresas com grandes reservatórios de água, ou uma Sanasa da vida que faz distribuição de água, tem isso a rodo, tanques que se comunicam e o controle da altura dos tanques é feito com o controlador. Inclusive, assim, com essa dinâmica, eu acho que exatamente essa dinâmica pode representar um tanque, porque ele tem duas entradas para o tanque 2, o tanque 1 tem uma saída, uma entrada. Tem várias variáveis de controle aí que podem ter um sentido na hora de estar manuseando isso. Por exemplo, o tanque 2 poderia ser, entre o tanque 1 e o 2, poderia ter um filtro, e aí esse filtro seria que no tanque 2 a água estaria mais limpa e no 1 não. E o controle da altura no tanque 2 dependesse do consumo que a cidade está tendo, entendeu? Para não deixar a água limpa parada, entendeu? Então é muito bacana e acho que foi isso. Espero que tenha ficado bom o vídeo. Valeu, professor.